Watchman Flex é a nova geração do dispositivo da Boston de oclusão de apêndice atrial esquerdo. Esses são os meus disclosures referente ao que eu vou falar, né? Todos nós já sabemos que o device Watchman, né, ele é um dispositivo que é utilizado quando o paciente tem um aumento do ponto de vista da chance dele ter eventos cardiovasculares em vigência de fibrilação atrial, né, quando a gente tem a indicação do uso da anticoagulação e, habitualmente, a gente começa naquele paciente que ele não tem condição de fazer uso da terapia anticoagulante. Os resultados têm sido já bastante promissores, né, do ponto de vista da terapia de oclusão de apêndice atrial esquerdo. Vários estudos demonstrando que o nível e o índice de complicação desse procedimento, ele se mostra, né, benéfico quando comparado à terapia de anticoagulação, e à medida que os estudos vão sendo feitos, vão sendo publicados, a gente observa que essa terapia vai se mostrando não só promissora, mas como também uma terapia que tende a ser uma terapia de eleição nos próximos anos, porque o índice de sucesso é muito elevado e o índice de complicação ele é muito baixo. Mas quais são os insights, né? E quais são os pitfalls, quais podem ser os tropeços que a gente tem com a terapia de oclusão de apêndice atrial esquerdo? A gente deve lembrar que o apêndice atrial esquerdo, né, ele é uma estrutura, ele é como se fosse um buraco ovalado, ele não é arredondado, ele tem infinitas variações, né, em seus formatos, em seus tamanhos, nas suas profundidades, em orientações, na presença de músculos pectíneos e, às vezes, são estruturas multilobuladas, né? A anatomia, ela é complexa, né? E, às vezes, a gente necessita, para a gente fazer uma liberação atrial adequada, principalmente com um dispositivo de Watchman, a gente precisa de um apêndice atrial esquerdo profundo, né? Com essas anatomias complexas e complicadas, o que pode acontecer? A gente pode ter o que a gente não quer, que é a compressão inadequada, né? A não cobertura de lobos maiores ou menores e a manutenção de leaks residuais que podem levar a eventos tromboembólicos futuros. O que a gente pode fazer, o que a gente poderia fazer para melhorar ainda mais os resultados da oclusão com o Watchman, né? O que a gente pode fazer, o que pode acontecer para a gente melhorar, e é o que a gente vai responder mais para frente, né? Um dos problemas que a gente observa nos procedimentos podem ser as múltiplas capturas da prótese, o que leva a uma deformação da prótese e também do sistema de entrega, né? A gente liberar a prótese fora do eixo de liberação, colocando uma prótese de uma forma torta ou de uma forma mal posicionada, né? A gente, às vezes, vai ter que trocar a prótese, vai ter que trocar o device e, eventualmente, até necessitando de uma punção transeptal nova para você ter um ângulo de ataque mais adequado para o apêndice atrial esquerdo. A gente tem alguns problemas que são problemas do procedimento e pós-procedimento, que podem permanecer não resolvidos, né? Que são a efusão pericárdica, o derrame pericárdico, a embolização da prótese, os peri-device leaks, tanto precoce como os tardios, e o trombo relacionado à prótese, que a gente habitualmente vê em longo prazo, né? Alguns são bastante importantes, que são os device peri-leaks e os trombos relacionados ao device. E isso a gente sabe que tem associação com as complicações pós, que são os AVCs pós e a embolização do dispositivo após o procedimento, né?
Então, pensando nisso, a Boston, né, tenta desenvolver uma nova prótese, num novo formato, para tentar você evitar todos esses percalços ou essas dificuldades que a gente tem durante o procedimento. A gente, com isso, consegue minimizar a necessidade de recapturas, a gente consegue melhorar a entrega do dispositivo, né? No apêndice atrial esquerdo, a gente reduz, com isso, risco de embolização, reduz os leaks, né, periprotéticos, assim como a gente evita, em longo prazo, os trombos relacionados à prótese, melhorando o nosso resultado na terapia de oclusão do apêndice atrial esquerdo. Uma das coisas que a gente vai falar que pode levar a uma falha ou a um não sucesso dessa terapia é a anatomia do apêndice atrial esquerdo. Basicamente, a gente tem essas três anatomias, né? O Cressa também tem uma classificação que ele desenvolveu e publicou, que é bastante interessante, depois a gente pode discutir isso também, né? Mas, basicamente, o que a gente tem? A gente tem chicken wing, né? Que seria a forma ou o formato do apêndice atrial esquerdo que seria menos favorável ao uso da prótese de Watchman. Seria uma morfologia, uma anatomia que não seria tão adequada para a gente colocar a prótese de Watchman. E é esse formato aqui que a gente observa nessas tomografias, né, que são tomografias de pacientes nossos, em que você tem um ângulo praticamente perpendicular da entrada do apêndice para o fundo do apêndice, né, para a ponta do apêndice. Então, a gente sabe que isso aqui pode deslocar a prótese, pode fazer uma má posição da prótese. E a gente observa exatamente isso aqui. A gente vê um ângulo que a gente entra no apêndice atrial esquerdo e, de repente, você tem quase um ângulo de 90 graus para a ponta do apêndice, e isso dificulta a gente colocar não só a prótese, mas também até, às vezes, avançar a bainha até o fundo por medo ou até tentando evitar um risco de uma perfuração dessa estrutura. Né? Fabrício, Então, o que acontece? A gente, de rotina, faz ou deve fazer, né, um preparo, né, desses procedimentos, e isso aqui está embasado, conforme esse estudo mostra, né, do aditivo, né, da validade de você fazer uma tomografia e de você planejar o seu procedimento com uma tomografia, e esse estudo compara exatamente a tomografia com o eco transesofágico, né, no procedimento. E quais foram os endpoints primários? Foi o sucesso da implantação e a ausência de um peri-device leak acima de 5 milímetros. E esses são os endpoints secundários. E o que você observa? Você observa que quando você associa a tomografia ao seu procedimento, você vai conseguir maiores índices de sucesso no implante da prótese de Watchman, né? E você vai reduzir o seu tempo de procedimento e você muito provavelmente não vai ter troca, né, do tamanho da prótese que você escolhe no começo do procedimento. Então, outros estudos são realizados e você observa que não é só a anatomia que limita o bom resultado do ponto de vista de sucesso no implante da prótese de Watchman, na prótese, né, no modelo 2.5. A gente observa que idade, né, o índice de Hasbled do paciente, o peso e o índice de massa corpórea também impactam num melhor resultado do ponto de vista de eventos cardiovasculares maiores, conforme esses estudos nos mostram. E o que a gente observa? Né, que a gente vai ver que
o que chama a atenção é essa associação de múltiplos fatores clínicos associados ao que eu falei para vocês, que é a anatomia chicken wing, né, desse apêndice atrial esquerdo. Por quê? Porque a anatomia de chicken wing ela vai levar, perdão, a um maior índice de eventos cardiovasculares maiores durante o procedimento. Então, a gente ter um conhecimento da anatomia também é favorável durante o nosso procedimento. Nesse estudo, quando se faz análise univariada e multivariada, o que a gente observa como fatores preditores, né, da falência ou de maiores índices de complicações no implante do Watchman? O sexo masculino, idade acima de 75 anos, alteração de função renal, Chades-Vasque, Hasbled, necessidade de recapturas, mais de uma colocação, né, da prótese, perdão, mais de uma colocação da prótese, a anatomia em formato de asa de frango, de chicken wing, e a experiência do médico implantador. Quando a gente faz uma análise multivariada, a gente observa que o que vai limitar os bons resultados, né, levando a um índice maior de complicações de eventos cardiovasculares maiores, vão ser a idade, o sexo masculino, né, a taxa de filtração glomerular, o Hasbled, o número de peri-device leaks e a experiência do operador, né? Então, a gente vê como esse caso da gente, né, a dificuldade que é de você fazer um implante de uma prótese de Watchman numa anatomia como essa, de uma asa de frango, que ela ainda é virada para a porção superior. Então, para a gente conseguir entrar com o catéter, entrar com o catéter pigtail e depois avançar a bainha, né, a gente tem uma dificuldade bastante grande. Então, nesses casos, né, conforme a gente mostra para vocês aqui, a gente tem um ângulo, né, de quase 90 graus entre o ósteo desse apêndice até o fundo do apêndice atrial esquerdo, o que dificulta o ângulo de ataque e uma deposição adequada dessa prótese. O que a gente faz Fabrício, nesses casos? Fabrício, Né? O que a gente... Oi? um segundo só para passar uma pergunta aqui, tem muita gente no chat, né? O Bruno, o Wagner, o Tamus está perguntando lá de Santa Catarina, o seguinte: se você faz essa tomografia em todos os pacientes e se você consegue usar esses dados da tomografia em conjunto com o eco para definir local de punção. Na Existe algum verdade, software ou você uhum, seguia só pelo eco? Como é que você a, faz no seu dia a dia? a gente faz a tomografia, né, de rotina para os pacientes que têm condição clínica de fazer, né? Alguns pacientes com alteração de função renal, como a gente faz essa tomografia, até com um screening para descartar o trombo, a gente, se o paciente tem uma disfunção renal, a gente evita, né? Porque a gente faz 48 horas antes do procedimento, e aí depois, dali a 2 dias, você vai fazer já um procedimento que vai ter contraste. Então, para o paciente que tem condição, a gente faz para todo mundo, e a gente utiliza a tomografia, né? O software que a gente usa é o Osiris. A gente usa a tomografia para poder ter uma ideia do ângulo de ataque que a gente vai ter, né, com a bainha para dentro do apêndice, e a gente se guia também pela tomo para fazer a punção transreptal, e na hora da sala ali, eu acho que é bastante importante o eco para poder guiar a gente, né? Nos casos mais difíceis, eu acho que a grande vantagem da tomografia seria o preparo da gente fazer como um teste de bancada, como nesse caso, que tinha um apêndice com essa curvatura bastante grande, e aí a gente faz esses testes para a gente poder ter uma ideia do tamanho da prótese que a gente vai usar e qual seria o ângulo de ataque e a melhor forma da gente poder estar
fazendo essa oclusão, ter a ideia de onde a gente vai colocar, né? E por que teve também, vamos dizer, um passo à frente da Boston, né, na modificação da prótese de Watchman, né? Um dos motivos que eu acredito foi esse motivo de comparação, foi esse estudo de comparação entre a prótese da Amulet, que já era a evolução do ACP, e a prótese de Watchman, que foi a primeira geração da Boston. O que a gente observa? A gente observa um maior índice de peri-device leaks, né, com a prótese de Watchman. É isso que chama a atenção, né? À medida que o tempo passa, a chance da gente ter mais peri-device leaks ele é maior com a prótese de Watchman. Exatamente por essa limitação que você tem com a versão 2.5, de que o diâmetro dela tem que ser diretamente proporcional à profundidade do apêndice. Você não consegue colocar uma prótese com um diâmetro muito grande se você não tiver um apêndice muito profundo, né? Então, a gente chega na prótese, que é na prótese de Watchman Flex, e quais são as diferenças básicas entre as próteses, né? A gente tem um número maior de tamanhos, né? Que esses tamanhos vão de próteses menores a maiores. Quando a gente tem a liberação da prótese, a gente não tem mais a exposição das garras, que é uma preocupação de todos nós, porque nesse momento você pode acabar lesando a estrutura e tendo, né, um derrame pericárdico. O que a gente tem hoje, quando a gente solta a prótese, ou quando a gente começa a soltar, você tem o Watchman Ball, né, o Flex Ball, que é essa ponta que é protegida e te libera para você, vamos dizer, navegar no átrio e navegar dentro do apêndice atrial esquerdo, né? Você tem mais dessas estruturas radiais, né? E você consegue uma conformação melhor com isso da prótese dentro do apêndice atrial esquerdo. E agora você tem duas linhas de âncoras nesse dispositivo. Você tem linhas de âncoras mais proximais e mais distais. Isso leva a quê? Leva a uma maior segurança de você evitar, né, que você tenha a embolização da prótese. Além disso, você tem o quê? Você tem uma menor exposição de metal. Então, você vai ter um menor risco também de formação de trombo nessa prótese de forma mais baixa. E aqui é uma comparação entre os tamanhos da prótese, né? A prótese de Watchman, né, na versão até 2.5, varia de 21 a 33, e agora, na prótese de Watchman Flex, varia de 20 a 35. Então, a gente tem 5 tamanhos que nos levam a ter uma maior e uma melhor escolha, né, e uma melhor adaptação dessa prótese, permitindo que a gente tenha mais possibilidades de tratamento, né? O estudo Pinnacle mostra que com a prótese de Watchman Flex, você tem índice de sucesso que aqui foi de 100%, né? O que eles planejaram como ideal seria 97%, perdão, mas eles chegam a 100%, e teve um baixíssimo índice de eventos primários, só de 0,5. Então, a prótese realmente ela se demonstrou extremamente efetiva e extremamente eficaz. E a gente observa, quando a gente vai comparar com outros estudos da Watchman, o Watchman Flex ele é muito mais seguro, comparando com a própria prótese do Watchman na versão 2.5. Né? E a gente leva aqui a menores índices de peri-device leaks, né? Tanto entre 0 a 5, quanto maior do que 5 milímetros, né? E a conclusão desse estudo, do estudo do Pinnacle, foi que a geração da Watchman Flex, em combinação com um regime de 6 semanas de DOAC e baixas doses de aspirina, é associado com uma baixa incidência de efeitos de segurança, levando
esse dispositivo a uma incidência efetiva de oclusão de apêndice atrial esquerdo. O que a gente tem... Fabrício, Perdão. Eduardo, desculpa te atrapalhar, só para lembrar que a gente tem mais 2, 3 minutos para Tá bom, seguir. eu estou finalizando já. Obrigado. Uma das coisas novas que a gente tem com a prótese de Watchman, e que eu acho que é uma coisa que veio para ficar, é exatamente a possibilidade da gente realizar esse procedimento de uma forma mais simples, sem necessidade de intubação, de anestesia geral, com o uso da ecocardiografia intracardíaca, tá certo? E esse estudo europeu mostrou exatamente isso, que a prótese de Watchman ela é extremamente eficaz e extremamente aplicável a essa terapia de oclusão de apêndice atrial esquerdo utilizando a ecocardiografia intracardíaca. Né? Esse estudo multicêntrico mostra, né, que quando você faz a opção da oclusão com o uso do ecocardiograma intracardíaco, você obtém ótimos resultados em longo prazo, né, com baixos índices de pad device leaks e baixos índices de complicação. Aqui a gente vai mostrar estudo de mundo real já, né? E o interessante de chamar a atenção nesse estudo é que esse estudo teve um alto índice de anatomia de apêndice atrial esquerdo com asa de frango, o que leva a um teórico pior resultado, uma maior dificuldade com o Watchman padrão, e com o Watchman Flex levou um alto índice de sucesso, chegando a 100% nesse tipo de procedimento. O que eu acho também que veio para ficar vai ser exatamente essa terapia da gente fazer a oclusão com técnica de no touch, né, naqueles pacientes que têm uma permanência de trombo em apêndice atrial esquerdo, né, mesmo você fazendo múltiplas formas de anticoagulação associada com antiagregação, quando você faz a proteção cerebral, a prótese de Watchman Flex é uma prótese extremamente amigável para você fazer essa técnica de no touch, para você aprisionar o trombo dentro do apêndice atrial esquerdo. Né? A gente tem já algumas publicações referentes a isso, e demonstrando segurança e demonstrando bons resultados, inclusive com estudos multicêntricos sendo realizados, mostrando que uma taxa em 30 dias de morte, né, AVC e embolismo periférico foi muito, muito baixa, de 2%, quando você faz esse tipo de terapia de oclusão de apêndice atrial esquerdo com em vigência de pacientes com trombo em apêndice atrial esquerdo. Né? Esse estudo multicêntrico usa as duas prótese de Amulet e a prótese de Watchman Flex, e demonstrou essa segurança e esse sucesso para aqueles pacientes. Esse era o meu recado, espero que eu tenha contribuído aí com o objetivo da aula. Obrigado.